Hoje recebemos em nossos estúdios a primeira mulher eleita para a OAB do Espírito Santo. Eu sou Robson Maia, esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, recebemos hoje a doutora Érica Neves. Doutora, seja mais do que bem-vinda a ES Brasil, é um prazer recebê-la. Obrigada, estou também sempre à disposição do ES Brasil. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria de te parabenizar por essa vitória, uma vitória expressiva na OAB do Espírito Santo, na seccional capixaba. E com um detalhe, né, você foi a primeira mulher eleita na história para esse cargo, é muito representativo. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o que isso representa, não só para você, mas para todas as mulheres que também pertencem à ordem. Eu já falei algumas vezes que eu não conseguia ainda ter a dimensão da importância disso como representação. Eu sabia que as mulheres precisavam desta representação, desse espelho na gestão da OAB, que nos faltava, sempre nos faltou. Mas a dimensão disso eu estou sentindo no dia a dia. E cada dia eu vejo que a gente impactou muito além da advocacia. E isso é muito importante, uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que estava no momento das mulheres assumirem realmente essa responsabilidade. E Deus e toda a minha história, a minha vontade, fez com que seja eu a pessoa a quebrar essas barreiras e abrir para que as advogadas mulheres também se sintam representadas e pertencentes à ordem. Porque eu acho que tudo é uma evolução. Uma coisa é representação, outra coisa é inclusão e outra coisa é o pertencimento. Vou trabalhar 3 anos para que todas as advogadas se sintam pertencentes à ordem. Um detalhe que eu gostaria de comentar com a senhora é sobre esse recorte da vitória, o que ela representa, porque hoje a gente tem na nossa sociedade, aqui no Espírito Santo, uma maioria da população sendo de mulheres. Porém, a gente não vê essa mesma representatividade no executivo. Poucas mulheres foram eleitas prefeitas em 2024. É claro que a OAB é um outro tipo de processo, mas a gente tem 2 vitórias muito expressivas, a da senhora e a também da doutora Kelly, que assume o CAAS agora junto, né, em conjunto com a sua chapa. A senhora atribui também esse momento, ele pode servir como exemplo para a nossa sociedade? Porque a gente tem exatamente essa maioria, porém uma minoria no poder público. Tanto no executivo quanto no legislativo também. Eu acho que as mulheres começaram a entender todos os processos políticos. Acredito que ainda falta muita representação na política partidária em razão do sistema político que ainda existe, ainda é a regra no país todo, como as políticas dentro dos partidos. Então, acho que as mulheres que ainda têm muita vontade de ser representação, de participar da política, ainda têm uma resistência antes da votação, que são nos partidos políticos. Mas a gente já vê o movimento dos partidos dos próprios partidos entendendo isso, entendendo que não tem como segurar mais e fortalecendo as lideranças mulheres nos partidos. E os partidos, eu tenho a total clareza que os partidos que saírem na frente vão continuar tendo êxito nas eleições. E os partidos que forem resistentes vão começar a diminuir suas representações. Então, isso é uma evolução da vontade da mulher, da força da mulher e da evolução da sociedade, e entender que o olhar dos dois é que faz tudo evoluir. Um olhar caolho nos faz ficar estáticos. E a advocacia, graças a Deus, entendeu isso. E não entendeu isso como uma pauta. Entendeu como um degrau a mais que a nossa profissão precisava tomar como direção. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa votação expressiva, que você vê que não são só mulheres, são mulheres e homens, mas principalmente a advocacia. Aqui a gente fala sobre a advocacia. A advocacia entendeu que, independente de gênero, nós teremos presidentes e pessoas na gestão, como a Kelly, num local de decisão. Isso é muito importante para a advocacia.
Bom, doutora, para a gente finalizar o que foi essa corrida eleitoral, a gente vivenciou também episódios lamentáveis, de alguma forma, né, de certa forma, de troca de acusações. É, supostamente áudios foram editados, atribuídos inclusive à sua candidatura. Queria que a senhora falasse como você enxerga esse processo eleitoral, que, diferente dos outros, foi um processo muito conturbado, vamos dizer assim, principalmente às vésperas do pleito. Eu sofri uns 7 dias antes do fim do pleito uma manipulação, um produto criminoso. Mas como eu tenho uma história de vida, uma história na advocacia, eu fiquei muito tranquila. E aí eu retifico um pouquinho sua fala, porque não foi troca de acusações. Foi uma pessoa acusando a outra, né? E eu tive muita tranquilidade com o que estava acontecendo. E isso passou para a advocacia. Porque você não acusa do nada. Você acusa defendendo algum interesse seu. E ficou muito claro para a advocacia que se faria qualquer coisa para não perder o poder. Então, eu acredito muito na advocacia. Naquele momento, eu defini, durante o pleito, que eu acreditava mais na advocacia do que na maldade que estavam fazendo. E foi o que aconteceu. Mais de 50 colegas meus foram às redes sociais descrever quem é Érica, para desmontar aquilo que estavam se armando. E, novamente, eu afirmo, eu sou advogada. Eu não sou miliciana digital. Eu não tenho essa arquitetura de maldade comigo. E a advocacia, só coube à advocacia definir e decidir. É isso que a gente quer ou é isso? Então eu confiava muito na advocacia. Porque aquilo ali foi o último suspiro do desespero. E a advocacia assistiu isso, não era só eu que estava assistindo. E a votação expressiva me mostrou. E por isso que eu fiquei tão emocionada no final. Eu praticamente desmaiei com o resultado. Porque o resultado foi resultado da minha crença individual, fé em Deus, e da minha crença individual na advocacia. Então eu acreditava muito na advocacia e tinha toda certeza, e os números provaram que a advocacia não é boa, que a advocacia estava vendo o que estava acontecendo, e a advocacia sabia quem era quem. E eu, no último vídeo, eu até falei isso. Agora é a hora de decidir. Agora é a hora de decidir. Porque quem é quem, os últimos dias mostraram isso. Então, aí a decisão foi da advocacia. Bom, doutora, foram 8.790 votos. É uma votação bem expressiva, quase 54% dos votos totais. Eu queria que a senhora falasse também como que a senhora recebeu essa confiança que você recebeu da advocacia, porque a senhora citou muito bem agora que você queria uma resposta da advocacia em relação aos episódios, e não só isso, né? Também a última legislatura que aconteceu. A senhora recebeu isso como um voto de confiança mesmo? O maior, né? E você falou muito bem, foi a resposta da advocacia, foi na urna. Ter essa votação me traz mais paz e tranquilidade para que a gente encerre o pleito eleitoral. A eleição acabou. A gente precisa respeitar a democracia e trabalhar para todos. Não trabalhar para um grupo que esteja ainda precisando de defender. Hoje a eleição realmente acabou. A advocacia, e foi a advocacia que decidiu. Vamos acabar com esse pleito eleitoral que está horrível e sangrando a advocacia publicamente. Então, foi a advocacia que decidiu. Quando logo depois que eu ainda estava nas comemorações ali em frente à OAB, alguma repórter me ligou e falou assim: o que você está sentindo em ser... Primeiro que eu estava chorando ainda, não conseguia responder, eu falei, eu não sei, eu só sei que é a maior honra da minha vida. Porque
você é uma boa filha, você é uma boa tia, você é uma boa esposa, você é uma boa colega de trabalho da advocacia, você é uma boa colega de trabalho dentro do tribunal. Mas ter uma votação dessa é falar assim, nos represente. Realmente, sem dúvida, você é melhor para representar hoje a advocacia. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu vou trabalhar com muita tranquilidade, porque eles sabem quem eu sou e sabem o que eu posso entregar. Eu quero entregar sempre o melhor e sempre fui muito dedicada a todo mundo que conversou comigo nesses últimos anos, que confiou em mim. Então, essa é a resposta de uma história. Não é uma resposta de uma chapa, de uma pessoa ou de um pleito eleitoral. Essa é a vitória de uma história que pode fazer história dentro da OAB e espero conseguir. Bom, essa eleição também foi histórica para além do resultado com a vitória da sua candidatura. Foi a primeira vez que nós tivemos também a eleição realizada no formato online, que é um formato mais democrático, permitindo, sobretudo, né, as representações do interior de ter um acesso melhor. Queria que a senhora fizesse uma avaliação se funcionou ou não esse formato do processo. É algo que pretende ser mantido? Como é que a senhora avaliou? Funcionou, vai ser mantido, porque no próximo pleito quem vai decidir o formato da eleição é a próxima gestão. Então nós vamos manter esse pleito. Por quê? Porque você viabiliza a votação para mais colegas. Porque tem colegas que no dia tem uma audiência, tem colegas que no dia está viajando, tem colegas que estão trabalhando fora do Brasil, fora do Espírito Santo no dia, tem colegas que não têm recurso para sair de uma cidade e ir na sede da subseção para votar, num sistema que ele nem acreditava mais. Essa pessoa, esse voto é muito importante, que é realmente a avaliação da gestão. Então, o sistema online é o formato mais democrático e eu, apesar de um monte de colegas me abordarem antes da eleição, nossa, mas você confia? Confio plenamente no sistema online, não por essa gestão local, mas porque o Conselho Federal nos garantiu a lisura desse sistema e o resultado mostrou isso. Então, eu sempre confiei muito no sistema online. Já cinco seccionais já tinham feito uma votação online na eleição anterior, não tiveram nenhuma reclamação. Então, eu estava muito confiante que essa eleição ia ser expressiva, a votação ia ser muito maior, e estava muito confiante de que seria o voto de quem nunca foi ouvido. E esse voto era muito importante para você avaliar a gestão, e não só um pleito eleitoral. Então tem uma pequena diferença que foi visto no resultado. Bom, agora encerrado o assunto corrida eleitoral, gostaria de falar com a senhora sobre o plano de gestão e as ações práticas. Uma palavra que a gente ouviu muito ao longo da discussão eleitoral e da construção do plano de gestão foi diálogo. Diálogo com a ordem, com os advogados, com outras entidades também do poder público, para além do Espírito Santo. A palavra que mais representou talvez a construção do plano que a gente mais viu foi diálogo. Sobretudo também com o interior como um todo. Queria que a senhora falasse o quanto isso foi fundamental na construção desse plano e por que a escolha desse tema como prioritário. Tudo é resultado de ações ou omissões do que a gente está vivendo, né? Então, para você ter noção, nas últimas 2 semanas, eu devo ter ido me apresentar e abrir as portas da ordem a partir de 2025 para umas 7 ou 8 instituições já, dentre elas todas que participam do sistema judicial, onde nós estamos inseridos, e outras instituições da sociedade, para demonstrar que a ordem vai voltar a ter diálogo com a sociedade. Então, e isso é muito importante, porque nós estávamos muito órfãos disso. O diálogo não era uma característica dessa gestão. O diálogo não era uma ferramenta proveitosa para a ordem. Então, e isso foi sentido, dado o resultado da eleição.
Então, o resultado me mostra que a gente precisa ter diálogo, voltar a dialogar com a sociedade é muito importante para a advocacia, para a nossa profissão. Quem não consegue enxergar isso fica caolho e resume a ordem a só a advocacia. A gente precisa ter diálogo com o sistema judicial de forma muito efetiva, constante e produtiva. A gente precisa ter diálogo com todas as instituições da sociedade, porque essa é o grande potencial que a ordem tem, é de influenciar nos resultados da sociedade, de ser um barco para que a sociedade venha procurar a ordem. E essa característica sempre nos trouxe grandeza na sociedade, um protagonismo em resultados sociais, o que nós estávamos perdidos nos últimos anos. E isso é fato, não é crítica, é fato. E eu estou vendo isso agora, rodando as instituições e ouvindo essas lideranças, que eles estavam carentes da participação da ordem. Então, uma base dos próximos 3 anos na ordem é diálogo. É diálogo com a sociedade, é diálogo com o sistema judicial, para trazer sempre um benefício para a advocacia. Em ações práticas, doutora, quais são as suas prioridades, sobretudo para os primeiros meses de mandato? O que a senhora vislumbra como o projeto principal para a sua gestão, sobretudo nesse início? Principal, Escola Superior da Advocacia. Acho que a qualificação é o primeiro serviço a ser devolvido à advocacia em razão da anuidade paga. Então, esse vai ser o meu objetivo do dia 1 até o dia que eu entregar esse cargo de presidência e de gestora administrativa da OAB. É a qualificação. Eu acho que isso você consegue nivelar melhor a advocacia, você consegue valorizar melhor todo um conjunto da advocacia e você consegue devolver um benefício que só a ordem pode dar, que é a qualificação da profissionalização. Então, esse é um maior objetivo do dia 1 ao último dia. Outro objetivo, transparência. Transparência na ordem precisa sair da pauta eleitoral, ser uma realidade. E a gente vai buscar isso do dia 1 ao último dia. Outra situação, a independência financeira das sucessões. Por quê? A advocacia ela parou de estar na ordem. E parou muito, fora da grande Vitória, parou muito porque as subseções elas são estranguladas financeiramente. Então, elas ficam o tempo inteiro de pires na mão com a seccional. Elas não conseguem ter uma ação social, elas não conseguem ter uma ação dentro da ordem, elas não conseguem ter um curso, uma palestra, enfim, coisas básicas que o prédio está ali, mas ele não está ativo. Por quê? Porque eles precisam toda hora pedir alguma coisa para a seccional. Isso, eu quero mudar essa lógica, que é perversa com a advocacia fora da capital. Porque na capital, você encontra muitos advogados, você está o tempo inteiro no fórum, no tribunal. Numa cidade menor, você dificilmente encontra com seus colegas. O local de encontrar seria na subseção. E elas estão praticamente inativas porque pires na mão com a seccional. A gente vai mudar essa lógica. As subseções terão uma independência financeira capaz de fazer com que aquele presidente de subseção que foi eleito também, então é um respeito, antes de mais nada, é um respeito democrático, aquele presidente de subseção tenha suas ações, faça a sua política com a advocacia local, faça suas ações, atraia esses colegas para dentro da subseção para participarem dos eventos sociais e da advocacia. Então você tem uma advocacia mais participativa, com sentimento de pertencimento, e isso tudo valoriza a advocacia local, que você começa a ter protagonismo local, que é o que a gente vai fazer na seccional. Eu quero que as subseções tenham as suas atividades próprias e tenham uma excelente relação com a seccional, que é isso que vai fazer com que isso prospere, que todos prosperem, e não só aqui na capital. Então, assim, são 3 projetos que mostram o rumo diferente que a advocacia escolheu. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Não é o projeto Érica mais. Acabou.
A Érica mostrou esses projetos que queria fazer. Agora, a advocacia decidiu que são esses projetos que precisam ser implantados nos próximos 3 anos e nós vamos implantar. Doutora, até escapando um pouquinho restritamente ao tema OAB, o Brasil como um todo, existe uma discussão muito ampla sobre o acesso à justiça. Hoje ainda é muito precário e ele é muito limitado. Eu gostaria de saber como que a OAB do Espírito Santo mesmo pode trabalhar para melhorar esse acesso à justiça e de uma forma que contemple a sociedade como um todo, sobretudo em regiões de vulnerabilidade. Porque hoje também é um recorte ainda muito grande sendo feito, né? As regiões de vulnerabilidade social têm um acesso ainda menor. Como que a ordem pode trabalhar nesse sentido? A ordem pode trabalhar com várias frentes, tá? O tribunal tem implantado muitas tecnologias, sempre visando o acesso da população ao sistema judicial, à tutela jurisdicional. Nós temos que acompanhar muito de perto isso, para que isso seja efetivamente bom para a sociedade e não restrinja as prerrogativas dos advogados. Então, ali nós vamos trabalhar com essa frente, em parcerias, querendo ser construtivos, participativos numa solução. São soluções. A gente precisa participar das soluções. Segunda frente, Defensoria Pública. O que a ordem tiver que fazer para fortalecer a Defensoria Pública, a ordem precisa fazer. E esse diálogo não existia. E a gente foi na semana passada, ou nessa semana, não sei se foi esses dias, eu fui na Defensoria Pública com o doutor Vinícius, que a Defensoria representa os defensores públicos aqui no Estado, e confirmei e afirmei que o que a ordem puder fazer para fortalecer a Defensoria Pública, nós vamos fazer. Aí a terceira frente, a advocacia dativo. É a realidade, não tem como acabar. É realmente um acesso que a parte mais vulnerável da sociedade e a parte que mais quer prestar esse serviço à sociedade precisa também da ordem. Então, nós vamos estar muito ativos na valorização da advocacia dativa e no respeito ao pagamento dos honorários dativos, porque o que eles querem é prestar um serviço para uma classe, para uma parte da sociedade vulnerável. Então, se tem essas 3 frentes estiverem apoiadas, ajudadas e sendo priorizadas pela OAB, a gente vai estar contribuindo efetivamente, sem sombra de dúvida, com acesso à justiça, que é com a advocacia dativa mais valorizada e respeitada. A Defensoria Pública fortalecida, o que a Defensoria Pública precisar, a ordem vai estar ao lado. E ao lado do tribunal, para melhorar as tecnologias e melhorar a prestação jurisdicional lá na ponta, em todos os fóruns e em todas as alterações que o tribunal quiser fazer, respeitando as prerrogativas dos advogados e confirmando e atestando que a sociedade vai ser mais bem acolhida no sistema judicial. Doutora, você tocou num ponto fundamental agora, que é em relação à modernização como um todo do judiciário, né, que vem acontecendo nos últimos anos. Agora eu queria tocar num ponto da digitalização de processos. Então, é natural, tem acontecido em todo o Brasil. A gente até recebeu na última semana a doutora Kelly, né, que a gente conversando, ela falava justamente de alguns advogados mais velhos que têm dificuldades justamente da integração desse sistema. Mas o ponto que eu queria tocar é como que a sua gestão pretende trabalhar para acelerar esse processo de modernização que é tão necessário para tanto integrar como também democratizar o acesso. A digitalização dos processos já está encerrando, está quase completa, na verdade, né? O que a ordem ela não pode permitir que aconteça é que o sistema judicial como um todo e as tecnologias sejam um fator de exclusão da advocacia. E principalmente a advocacia com mais idade, com mais tempo de advocacia. O que a ordem precisa fazer, porque a gente não tem como lutar contra a digitalização e nem a modernização, porque é um fator de inclusão, de acesso à justiça e de combate à morosidade. Tecnologia passa pelo combate da morosidade, é
inerente praticamente, é capacitar e acolher esses advogados que tenham dificuldade com as tecnologias e com a modernização do judiciário. E aí a gente tem um projeto que foi feito com excelência em Cariacica, que é o Laboratório Digital, onde tem cursos escolhidos pelos advogados mais 50, que eu me incluo, fiz 50 anos, e hoje eu já tenho uma dificuldade muito grande com alterações de tecnologias, até no celular, quando você muda alguma coisa. Eu acabei de atualizar o iOS, e eu olho e falo, nossa senhora, já me... Perdi Então as você formas, imagina, uma coisa trivial do dia a dia, você está ali no dia a dia, muda, você já sente uma dificuldade, eu já sinto uma dificuldade. Quando muda um sistema, para mim, eu fico um período com medo. Então, o que a ordem tem que fazer? Estar ao lado desse advogado. Então, o laboratório digital em Cariacica, nós vamos replicar em todas as subseções para que aquela parcela da advocacia tenha uma segurança maior e para que não se veja excluído. Porque o sentimento de exclusão é terrível. Eu conversei com diversos colegas, principalmente os mais distantes da capital, que se sentiram excluídos e adiantaram a aposentadoria deles. Eles falaram, a advocacia não é mais para mim, porque eu não consigo mais me adaptar. Então, a ordem tem que estar do lado desses colegas para qualificar eles, tirar as dúvidas. E talvez até tenha funcionários que possam ajudar na protocolização de petições, de dúvidas mesmo. Leve o computador para lá que a gente tira dúvida. Enfim, vai ter um laboratório digital nas subseções. Essa é a nossa vontade, o nosso projeto ousado, mas precisa acontecer, porque a advocacia não pode deixar ninguém para trás. As outras instituições podem até querer deixar, mas a OAB nunca. Bom, doutora, caminhando para o final, queria te perguntar em relação a direitos humanos. A gente sabe que é um tema prioritário dentro da ordem, o respeito aos direitos humanos, aos direitos básicos. Deveria ser, né? Deveria ser, com certeza. E, aliás, está previsto, né, na Constituição, vamos dizer assim, da ordem. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do seu projeto. O que a senhora vislumbra em relação a esse tema? A senhora acha que a ordem poderia fazer mais, sobretudo no Espírito Santo? Olha, essa pauta está tão abandonada que sequer os assentos nos conselhos foram preenchidos esse ano. Nós perdemos conselhos, nós perdemos assentos, nós perdemos a disputa de assento em conselhos muito importantes de direitos humanos. Criança, adolescente, mulher, de direitos humanos. Então, nós temos a convicção que a ordem tem que ser a porta e última voz a ser ouvida, última instituição das vozes que não estão sendo ouvidas. Vou retificar que a última instituição que as vozes não estão sendo ouvidas precisam ter de resguardo. Então, é um tema muito sensível e que nos faz grande. E quando a gente renuncia, torna a ordem muito pequena. Direitos humanos precisam ser tratados com muita seriedade. Nós vamos ter pessoas muito qualificadas em direitos humanos. A Verônica Bezerra vai tratar esse tema com muita qualidade. Então, o que o gestor da ordem tem que fazer, mesmo que ele não seja especialista na área, que eu não sou, é tratar as pessoas, colocar as pessoas certas nos lugares certos, avalizá-las e empoderá-las, para que elas façam o melhor que elas podem fazer. Então, eu estou muito tranquila nessa área, porque eu sou muito sensível a isso. E nós temos o melhor quadro de direitos humanos hoje na OAB, a partir de 2025. Nós estaremos em todas as discussões e nós, com certeza, traremos para esse tema aqui no Estado um balizamento importante que a ordem deve sempre ser. Uma baliza para que as coisas aconteçam e deixem de acontecer o que afetem os direitos humanos. E seja também a primeira voz a levantar contra qualquer violação de direitos humanos, seja onde for. Bom, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria de tocar num tema muito importante para a OAB que está sendo discutido no momento. Ontem nós tivemos a escolha da lista sextupla
para os nomes que vão concorrer à vaga no Tribunal de Justiça do 5º Constitucional. Um fenômeno curioso, inclusive, foi a doutora Flávia Brandão, que foi a mais votada da advocacia, mas recebeu apenas 5 votos dos 45 dos conselheiros, ficando fora, por exemplo, da lista. Queria que a senhora fizesse uma avaliação. Escapa do mandato, escapa da sua alçada, de certa forma, mas gostaria de uma avaliação da senhora em relação a esse momento que tem acontecido. Olha, o pleito, na minha visão, estava errado do início ao fim. Tivemos colegas que sequer se colocaram à mercê desse pleito, que sabia que o formato dele estava eivado de vício de vontade. As premissas estavam erradas, né? Nós tivemos uma eleição de ordem no meio, propositadamente. Então, todos os candidatos sabiam disso, né? Após a votação da classe, nós tivemos mais 12 candidatos se entregando ao pleito da ordem de forma muito efetiva, de forma muito pública. E então eu lamento esse formato que foi feito do começo ao fim. Porque neste pleito eu estou assistindo. Eu sou uma advogada também. E aquela vaga lá também vai me pertencer. Vai pertencer à advocacia inteira. Individualmente, eu acho que as mulheres foram preteridas completamente na escolha do conselho. Mas era o formato que tinha sido escolhido lá no edital. Eu só tenho a lamentar. A mais votada, uma mulher, Flávia Brandão, foi a menos votada no conselho. Você mostra que o enredo continuou. Se alguém me pergunta assim, nossa, você está surpresada? Zero surpresa. Zero. Mais desapontada? Desapontada. Não, mas é isso que eu estou te falando. Eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque o formato não estava correto. Eu sou uma pessoa que eu luto por tudo. Essa eleição não foi o que eu falei no começo, foram 5 anos de trabalho que resultou num êxito de 53,8% de pessoas, de advogados, escolhendo esse projeto. Eu lutei por esse projeto do início ao fim, porque eu acredito muito na democracia. Se alguma coisa fosse alterada que prejudicasse o formato da eleição democrática que eu participei, eu teria lutado. Então eu assisti tudo aquilo, assisti as pessoas no meio da eleição entrarem no pleito eleitoral nosso, lamentando. Então, nesta eleição do 5º Constitucional, eu sou pura lamentação. Eu sou lamentação da publicação do edital até o final. Então, eu não sou uma pessoa que eu posso falar que eu estou decepcionada agora com o resultado. Eu lamento, eu já estou decepcionada desde o início. Então, essa é a verdade. Eu acho, sim, que os candidatos têm que se manifestar. Eles precisam se manifestar. Os candidatos que se submeteram a isso. Porque eu estou lamentando do início ao fim. Não vou individualizar. Foi uma lástima. Porque a advocacia escolheu várias mulheres e elas estão fora. Somente uma das 6. E nada contra nenhum dos que estão lá, tá? Gosto de todos eles. Eu leio ali. São 6 advogados respeitados, queridos. Mas eu sou contra o formato. Sempre fui. Nunca deixei dúvidas que eu sempre fui contra o formato. Sabia que ia prejudicar um pleito eleitoral da advocacia
na escolha da presidência, assisti isso. E hoje eu tenho zero surpresa. Era isso. Esse o resultado era desde o edital. Era esse o resultado que ia acontecer. Agora, o que eu posso falar? Não tem mandato. Mas se fosse no mandato de 2025, o pleito ia ser democrático, ia ser correto, respeitando a democracia, respeitando a advocacia, respeitando as mulheres e com a independência do Conselho e a não interferência da presidência. Porque é isso que a vaga do tribunal merecia. Bom, doutora, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por ter topado essa entrevista conosco. Seja sempre bem-vinda a S Brasil e fica o nosso agradecimento e o nosso parabéns também à sua vitória. E durante o mandato, espero ter esse espaço também para vir aqui falar sobre a advocacia, falar sobre a ordem e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me ligar que eu vou estar à disposição. Não tenha dúvidas, doutora. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Para conferir essas e outras informações, acesse esbrasil.com.br.